A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, ser edificado através do estudo das profecias bíblicas. Se você não é cristão, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. E caso você já tenha sido evangélico e por alguma razão parou na caminhada, nosso desejo é que você volte para o Senhor Jesus. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você acompanha diariamente a nossa programação, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esta é a verdade. Quando nós lemos a mensagem dos profetas, nós vamos entender, claro, eles falaram para um público-alvo específico, né? Esses profetas maiores escreveram por volta de 600, 700 anos antes de Cristo. E claro, a mensagem dele a princípio foi para um público-alvo original, a maioria deles para os judeus, mas estudando as profecias, nós podemos entender que Deus também desejava falar às gerações futuras. Esta é a razão pela qual esses livros foram preservados, foram traduzidos, foram inclusos no cânon bíblico, chegaram em nossas mãos e Deus está nos dando a oportunidade de estudar a mensagem desses livros, porque eu tenho certeza que Deus continua falando através da mensagem dos profetas. Nós estamos estudando o primeiro dos profetas denominados de profetas maiores, que é o profeta Isaías, este livro maravilhoso, extraordinário, 66 capítulos, que é conhecido como a Bíblia em miniatura. Isaías também é conhecido como profeta messiânico. E nos programas anteriores nós estudamos sobre o futuro glorioso de Sião, ou futuro glorioso de Jerusalém. Estudamos também sobre o convite gracioso de Deus, o convite à salvação. E hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o jejum que agrada a Deus. Antes mesmo de lermos a introdução da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o jejum. Você sabe que o jejum é um período de abstinência de alimento e de água, com o intuito de receber algo da parte de Deus. Há muitos exemplos bíblicos de jejum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas eu gostaria de citar ao menos 3, que são os mais conhecidos. Quem não se lembra, por exemplo, daquele jejum de Esté, dos judeus, de Mardoqueu, não é? Quando o povo judeu estava ameaçado de serem mortos, que foi que Esté fez? Convocou as suas moças para jejuar, Mardoqueu convocou os judeus e foram jejuar pedindo a Deus um milagre, não é assim? Pedindo a Deus que não permitisse que o povo judeu fosse exterminado. Você conhece essa belíssima história de Esté, que ela entrou à presença do rei mesmo sem ser chamada, sem ser convidada, e assim, através desse jejum e dessa coragem de Esté, o povo judeu foi poupado. Há um outro exemplo de jejum que marcou a história bíblica, desta feita realizada por um povo que não era hebreu, que não era israelita, que foi exatamente nos dias de Jonas. O profeta Jonas pregou em Nínive, dizendo: dentro de 40 dias Nínive será subvertida, né? Seria destruída, porque aquela cidade era má, era sanguinária. E o que aconteceu? O rei de Nínive ouviu a pregação de Jonas, se arrependeu, convocou homens e animais. É interessante que no livro de Jonas até os animais jejuaram. E o que aconteceu? Deus viu o arrependimento daquele povo e poupou
aquela geração, cerca de 120 mil homens que Deus poupou. Eles não morreram porque se arrependeram dos seus pecados e também eles jejuaram. Nas páginas do Novo Testamento, nós temos o exemplo de Jesus, o Filho de Deus, capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas. Nós vamos perceber isso. Jesus também jejuou 40 dias que esteve jejuando e também foi tentado por Satanás. Esses são alguns dos muitos exemplos bíblicos de jejum que estão nas páginas da Bíblia. Algumas pessoas jejuam num sinal de contrição, de arrependimento, outros em busca de bênçãos materiais e outros em busca de uma comunhão mais íntima e mais perfeita com Deus. Só que hoje estudaremos um texto lá do livro de Isaías, onde Deus condena a prática do jejum. Por quê? Porque o povo estava jejuando, mas estava cometendo pecados, injustiças sociais, violência. E Deus vai ensinar ao povo, através de Isaías, como é que eles deveriam jejuar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abre a tela, vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que no capítulo 58 de Isaías, Deus repreende os judeus por causa da sua hipocrisia. Eles estavam se queixando porque Deus não respondia às suas orações. Eles estavam jejuando, mas ao mesmo tempo estavam transgredindo a lei do Senhor. Assim, por intermédio do profeta Isaías, o Senhor ensina-lhes que deveriam jejuar sem, contudo, esquecer de praticar a justiça e o juízo, repartir o pão com os famintos e socorrer o pobre e o necessitado, como nós veremos a seguir. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao povo judeu, através de Isaías, olha, não adianta vocês jejuarem, vocês se absterem de alimento, de água, se vocês não estão praticando a justiça, se vocês estão transgredindo a minha lei, se vocês estão pecando. Então isso nos ensina que o jejum, essa consagração, esse sacrifício, esse momento de abstinência de alimento e de água, ele também deve ser realizado numa vida de obediência aos princípios da lei de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo, não adianta você jejuar, se abster de alimento e água, se você não está obedecendo os meus mandamentos, se vocês estão sendo injustos, se vocês estão cometendo violência. É sobre isso que o texto vai falar hoje. Vamos ler? Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Na sua tela vai aparecer a Nova Almeida atualizada, é uma versão que nós escolhemos para esse programa, mas eu também estou com duas Bíblias aqui, eu estou com a corrigida e com a Bíblia viva, e na medida do possível nós estaremos interagindo com essas três versões. Na Nova Almeida atualizada, capítulo 58, versículo 1, Deus diz assim a Isaías, grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a sua voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Bem, em primeiro lugar eu quero chamar a atenção que esta era uma das principais atribuições dos profetas. Se você é aluno deste curso de profecia, se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe disso. Você é capaz de falar sobre a missão dos profetas. Então, os profetas denunciavam pecados, chamavam o povo ao arrependimento, anunciavam juízo divino caso o povo não se arrependesse. Também anunciaram eventos futuros, falaram sobre a vinda do Messias. Em suma, em resumo, era essa a missão dos profetas. Agora, se lermos os 17 livros denominados de livros proféticos lá do Antigo Testamento, nós vamos perceber que a maioria dos profetas foram levantados em momento de crise, principalmente crise religiosa, de apostasia, de abandono da fé. E Deus está dizendo a Isaías que ele deveria sair gritando, que ele fosse contundente na sua mensagem, que ele não deixasse de falar. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 1, veja que coisa interessante. Deus diz assim, grite a plenos pulmões,
Não se detenha, erga a voz como a trombeta, como que diz assim, grite, fale alto, anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Eu vou ler esse texto na nova Almeida atualizada. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva agora. Capítulo de número 58, nós lemos na nova Almeida atualizada, eu vou ler na Bíblia Viva. Diz assim, grite bem alto, sem parar, tão alto quanto uma trombeta. Então, essa era a missão de Isaías, falar alto, gritar ao povo, dizendo, anuncia ao meu povo Israel a sua maldade e a todos os seus pecados. E a pergunta é, Isaías, que pecado era esse? O que era que o povo estava fazendo de errado? Veja o que diz o versículo 2, diz assim, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus. É como se eles estivessem cocheando em dois pensamentos, em dois caminhos. De um lado, querendo saber a lei de Deus, os princípios, os mandamentos, mas por outro lado, transgredindo. Na Bíblia Viva vai ficar mais fácil a compreensão. Diz assim, eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei. Glória a Deus. Deus não estava repreendendo pelo fato de eles não irem ao templo, eles até iam, ouvir a palavra de Deus, né? Como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Ou seja, o que estava vendo era uma hipocrisia. O povo até estava indo ao templo, ao culto, ouvindo a palavra de Deus, procurando conhecer os mandamentos divinos, mas não estavam cumprindo, não estavam obedecendo. E o que é que Deus está repreendendo? Essa hipocrisia, não é? Você sabe disso, que nos dias de Jesus, claro, 7 séculos depois de Isaías, havia um grupo religioso, guardião da lei de Moisés, chamado os fariseus, que eram assim, eram hipócritas, que demonstravam uma santidade. Mas assim, você sabe disso, que às vezes eles jejuavam e nem o rosto lavavam, que oravam nas praças públicas, no meio da rua, mas não porque havia necessidade de orar na rua, mas para serem vistos. Eles gostavam de dar esmolas para que as pessoas vissem, elogiassem, aplaudissem. É hipocrisia. E eu posso dizer aqui que nos dias de Isaías estava ocorrendo algo muito semelhante com o que ocorria com os fariseus nos dias de Jesus. Eles demonstravam uma religiosidade. Deixa eu ler mais uma vez na Bíblia Viva, diz assim, eles fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente, se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se achegar a Deus. Mas isso era só aparência, né? Era uma hipocrisia. Isso me faz lembrar também as palavras de Jesus. Você conhece essa história, não está lá no Sermão da Montanha? Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 24, né? Onde Jesus diz que é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, cumpre, obedece. E Jesus faz uma comparação com 2 homens, aquele que construiu uma casa sobre a areia e aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E é interessante que Jesus compara aquele que ouve, cumpre, obedece, é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha. E aquele que ouve, não cumpre, não obedece, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E Jesus diz que os ventos sopraram,
os rios correram sobre ambas as casas. Só que essa casa que estava edificada sobre a areia, ela ruiu. Enquanto que a casa estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu firme. Em outras palavras, Jesus estava nos ensinando que não basta nós ouvirmos a palavra de Deus, não basta nós apenas ler a palavra de Deus, mas acima de tudo nós precisamos cumprir, nós precisamos obedecer. Então, nos dias de Isaías, os homens estavam até indo ao templo, procurando se aproximar de Deus, mas na verdade não estavam cumprindo, não estavam obedecendo a palavra de Deus. Vamos ver o que diz o versículo de número 3? No versículo 3 diz assim, dizendo, aí eles com essa hipocrisia, essa falsa religiosidade, estavam até indo ao templo, estavam até ouvindo a explanação da palavra de Deus, mas eles perguntavam assim, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Como que diz assim, por que tu não estás respondendo às nossas orações? Por que tu não estás respondendo o nosso jejum? Aí Deus diz assim, olha, acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Deus está dizendo assim, olha, de que adianta vocês estarem jejuando se vocês estão transgredindo a lei? Se vocês estão oprimindo os seus servos, os seus trabalhadores, os seus empregados. Que tipo de jejum é esse? Então não adianta você estar se abstendo de alimento, de água, você está realizando um jejum se você está sendo injusto com os seus trabalhadores ou os seus funcionários, não é? Isso nos ensina uma lição importantíssima, não é? Que Deus responde às orações de um coração contrito, de um coração quebrantado, de alguém que obedece à palavra de Deus. Capítulo 58, versículo 3, na Bíblia Viva diz assim, eles dizem, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Nós estamos jejuando, não estamos vendo Deus atentando para isso. Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Aí vem a resposta de Deus, né? Eu vou lhe explicar o porquê, né? Deus, como um pai amoroso, ele explica a razão, o motivo. Diz assim, é que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram os seus empregados. Então Deus estava dizendo assim, vocês primeiro devem ter atos de justiça, vocês devem ser bondosos, vocês devem ser generosos, vocês devem ser justos e honestos com os seus trabalhadores. E aí vocês irão jejuar e aí eu irei responder a sua oração. Então não adianta jejuar, orar, buscar a Deus, se você está cometendo atos de injustiça. Isso aí está bloqueando, está impedindo as bênçãos de Deus. E você sabe disso, né? Eu tenho falado sobre esse assunto com uma certa frequência. Não esperemos tempos bons para a nossa nação. Enquanto estiver ocorrendo injustiças nessa nação, nós não podemos esperar chuvas de bênçãos. É claro que Deus irá abençoar algumas pessoas em sua individualidade, nisso eu creio, claro que sim. Mas a bênção para a nação, enquanto esse país estiver mergulhado em injustiças sociais, não podemos esperar bênção, riqueza e prosperidade. Isso é um princípio bíblico que está na palavra de Deus. Vamos ver o que diz o versículo de número 4? Deus vai ser bem contundente aí, não é? Olha, eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Olha que tipo de jejum. Onde há briga, encrenca, conflitos, não é assim? Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Se vocês continuarem jejuando, discutindo, brigando, batendo nos outros, o clamor de vocês não será ouvido. Glória a Deus. Na Bíblia Viva diz assim, que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e fazer violência? Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão
se abstendo de alimentos, mas com briga, conflito, confusão, contenda, como é que Deus vai responder? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder às suas orações? E permita-me fazer isso com muito temor e tremor, mas eu preciso fazer isso. É que muitas vezes as famílias estão vivendo momentos de conflitos, você sabe disso, né? Muitas famílias, inclusive muitas que estão me assistindo, nos assistindo nesse momento, estão vivendo momentos de conflitos, conflitos conjugais, conflitos familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre nora e sogra, entre genro e nora, muitos conflitos familiares. E às vezes as pessoas até estão orando, às vezes as pessoas estão até jejuando para que Deus resolva as causas, solucione os problemas, só que detalhes. Oram de noite, oram de madrugada, mas passam o dia brigando, em conflito, em confusão, em contenda. Jejuam durante a manhã, mas à tarde estão em conflito e contenda. Aí Deus pergunta, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou agir se está havendo conflito, contenda? Eu vou pedir para abrir esse texto mais uma vez, porque eu quero ler a palavra de Deus, que é uma realidade de muitos lares. Observe, diz assim, vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns dos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Deus está dizendo através de Isaías, que se o povo quer que Deus atenda às orações, que Deus responda ao jejum, como respondeu para os ninivitas, como respondeu para Esther, Mardoqueu, como respondeu o jejum lá da igreja de Antioquia, capítulo 13, versículos 1 e 2 de Atos, e muitos exemplos de jejuns que foram respondidos na Bíblia. Aí Deus está dizendo assim, primeiro vocês vão ter que se unir, vocês vão ter que fazer as pazes, vocês vão ter que acabar com briga, com conflito, com contenda. Então não basta orar, jejuar, descer pela madrugada, botar a face no pó durante a madrugada, se durante o dia a casa, a família está sendo um conflito, uma guerra, uma confusão, uma contenda. Então, o que Deus está dizendo não é, deixe de jejuar. Não, Deus está dizendo assim, parem de brigar, parem de ser injustos, parem de oprimir os seus trabalhadores, sejam justos, honestos uns com os outros, vivam em paz, vivam em harmonia. E aí vocês verão que eu vou responder, não é assim? Então é isso que Deus quer de nós. É que esses conflitos, essas guerras, essas brigas, essas contendas, essas confusões que ocorrem em muitos lares, muitas famílias, você sabe disso. Que existem, claro, conflitos que são provocados pela maldade do coração do homem, claro, ou do ser humano, né? Sim, claro. Mas existem também conflitos, atritos, problemas familiares que são causados por seres espirituais da maldade, por demônios. Anjos caídos que são enviados por Satanás para trazer conflito na família. E às vezes a família está sendo alvo dos ataques de Satanás e nem percebe que por trás daquela confusão, por trás daquela briga, por trás daquele conflito, existem demônios que estão afetando, atingindo a família, levando uns aos outros a brigar, discutir, a agredir uns aos outros. Eu não tenho dúvida disso aqui. Eu tenho plena consciência que o Espírito Santo de Deus está se utilizando desse texto, escrito há 2.700 anos atrás, falado por Isaías ao povo judeu. Deus está se utilizando desta palavra, desta programação, da minha pessoa, para falar com muitos lares, com muitas famílias. Quer que Deus resolva? Quer que Deus solucione? Quer que a paz volte a reinar no seu lar, na sua casa, na sua família? Continue orando, jejuando, descendo de madrugada, botando a face no pó, mas acabe as brigas, as birras, os conflitos, as guerras. Procurem viver em paz, procurem viver unidos, e aí você vai ver
as portas dos céus se abrirem e derramar bênçãos sobre vosso lar e vossa família. Você conhece, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é Deus quem diz, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a terra, eu vou perdoar os seus pecados. Então, às vezes, essas brigas, esses conflitos, essas contendas estão impedindo que as portas do céu se abram para que as chuvas de bênção sejam derramadas. Mas eu quero dizer hoje, no nome do Senhor Jesus, faça a sua parte, procure viver em paz, procure viver em harmonia com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua família. Evite brigas, discussões e você verá os céus se abrirem e bênçãos espirituais e materiais serem derramados sobre o seu lar e sobre a sua família. Vamos ver, versículo de número 5. Aí Deus diz, Deus ensina. Olha como Deus é pedagogo. Como Deus ensina os seus filhos. Deus não só usa Isaías para repreender pela forma errada que eles estavam jejuando. Aí Deus pergunta através de Isaías ao povo, seria este o jejum que escolhi? Que num dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Como que diz assim, é só isso que eu quero? Passa o texto, por gentileza, para nós compreendermos o contexto. Versículo de número 6. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Ou seja, Deus está dizendo, eu não quero só que vocês se abstenham de alimento, de água, mas eu quero que vocês se abstenham da iniquidade, das transgressões, das perversões, das injustiças. Deixa eu ler na Bíblia Viva, diz assim, será que esse é o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome? Não, Deus não quer só que você passe fome, não. Andem curvados como junco, se vistam de pano de saco, se deitem sobre cinza. Será que é apenas isso que Deus quer? Apenas esse quebrantamento exterior, viver encurvado, deitando-se sobre cinzas, vestindo pano de saco? Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Será que é somente isso, o exterior? Permita-me dizer isso, de que adianta a pessoa estar quebrantada externamente se não está quebrantada internamente? De que adianta estar vestido de pano de saco, deitado sobre cinza, encurvado como junco, mas se o coração está cheio de ódio, de injustiça e de maldade? Não adianta. Deus não quer só esse aspecto externo do quebrantamento, mas acima de tudo o interno. O quebrantamento começa dentro e isso extravasa no corpo, extravasa no exterior. Não é assim? Aí o versículo 6 diz, não, o jejum que eu desejo ver é o seguinte, pare de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem os outros a trabalhar como escravos. Permita-me dizer isso, mas é uma verdade. Você sabe que é uma verdade. Que às vezes a pessoa é um cristão, é um servo de Deus, mas é um péssimo patrão, é um péssimo gerente, é um péssimo supervisor. É a palavra de Deus que está dizendo. Eu vou ler mais uma vez. O jejum que eu desejo ver é o seguinte, pare de explorar seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem os outros a trabalhar como escravos. Em outras palavras, Deus está dizendo que os patrões, os gerentes, os chefes, os supervisores, os encarregados, aqueles que estão exercendo funções de liderança, devem tratar bem os seus subordinados. Não é desprezá-los, não é maltratá-los, não é tratá-los como escravo, mas tratar bem. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte dos princípios estabelecidos na palavra de Deus.
Eu vou me colocar no lugar. Eu vou me colocar no lugar. Não adianta eu, professor Givanildo, orar, jejuar, botar face no pó, passar noite de vigílias, se durante o dia, no meu setor de trabalho, eu estou tratando mal aqueles que estão numa função inferior à minha. Se eu estou maltratando, se eu estou desprezando as pessoas, se eu estou oprimindo, Deus está falando comigo. Givanildo, se você fizer isso, eu não vou receber o seu jejum. Eu não vou atender a sua oração. Eu não quero, Givanildo, que você jejue e seja injusto com os seus subordinados. Faça o seguinte, você seja justo, seja honesto, trate bem as pessoas. Isso é um princípio bíblico. Uma das virtudes do fruto do Espírito chama-se a benignidade. Você sabe disso, né? E benignidade é esse sentimento de querer o bem do próximo, desejar o bem, fazer o bem, não ter o desejo, o interesse de maltratar ninguém. É alguém que se sente bem em fazer o bem. É ser educado com as pessoas. Isso é um princípio bíblico estabelecido na palavra de Deus. Vamos ver o que diz o versículo de número 7. Diz assim: será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Em outras palavras, que vocês ajudem o próximo, necessitado, recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Deus estava dizendo assim, olhe, jejue, orem, vá ao templo, busque a minha presença, mas não deixem de fazer o bem. Estender a mão ao aflito, ao necessitado, socorrer as pessoas. Isso é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Você sabe disso, o quanto Deus se interessa pelo bem-estar do pobre, do órfão, da viúva. Nós estamos estudando na escola dominical o livro de Ruth, você sabe disso. E Ruth vai apanhar as espigas nos campos de Boaz, porque havia uma lei estabelecida por Deus, que quando os hebreus iam fazer a sua colheita, Deus disse, não arranque tudo. Aquela espiga que cai no chão, deixe lá. Aquela espiga lá do canto da terra, não arranque. Vai ficar para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva. E enquanto os trabalhadores estavam colhendo os frutos da terra, vinham os órfãos, os pobres, as viúvas, apanhar aquelas espigas que caíam no chão, ou aquelas que estavam lá no canto da terra. Isso é o cuidado de Deus. Perceba que Jesus, nos seus ensinos, ensinou que nós deveríamos fazer o bem, como nós deveríamos dar a esmola, como nós deveríamos estender a mão ao aflito, ao necessitado, socorrer, ajudar um ao outro. É claro que nesses tempos difíceis que nós vivemos, é claro que a gente tem que tomar cuidado com os aproveitadores que às vezes não querem trabalhar, querem viver às custas dos outros. Mas sempre tem pessoas ao nosso redor que estão precisando de nós, que nós estendamos as mãos, que nós façamos o bem. Isso é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez o texto bíblico. Observe o que o texto diz, versículo de número 7. Deixa eu ler na Bíblia Viva. Diz assim: além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos. Ofereçam abrigo a quem não tem casa. Deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Deus estava dizendo, além do jejum, sejam bondosos, sejam generosos, estendam as mãos, ajudem, socorram as pessoas. O que é que diz o versículo de número 8? Diz assim, então, como que diz assim? Se vocês fizerem isso, olha, glória a Deus. Se vocês forem honestos, forem justos, forem bondosos, aí, glória a Deus, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Eu vou dizer isso em minhas palavras. Deus está dizendo assim, se vocês forem justos, se vocês tratarem bem os seus servos, se vocês socorrerem o aflito necessitado, quando vocês jejuarem, eu abrirei as portas do céu.
Eu derramarei bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Na Bíblia Viva diz assim: se vocês fizerem isso o quê? Sendo justos, sendo honestos, tratando bem seus empregados, Deus lhes dará uma luz mais brilhante do que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai se servir como proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Deus está prometendo derramar chuvas de bênçãos. Deus está dizendo assim: enquanto forem justos, enquanto forem mesquinhos, enquanto oprimirem os seus trabalhadores, as portas do céu estarão fechadas sobre as vossas vidas. Mas se vocês mudarem seu comportamento, se vocês obedecerem à palavra de Deus, tratar bem os seus trabalhadores, serem justos, honestos e hospitaleiros, abençoarem os pobres, abrirem as mãos ao aflito necessitado, eu vou derramar chuva de bênção sobre vocês. No versículo 9 diz assim: então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Deus está dizendo assim: vocês não irão mais perguntar por que é que Deus não responde às minhas orações. Por que é que Deus não está atendendo o nosso clamor, o nosso jejum? Aí Deus está dizendo: corrija isso aqui, melhore nisso aqui, não é assim? O check-up de Deus foi esse para o povo de Judá. Diz assim: olha, eu estou percebendo que o povo está indo ao templo, está ouvindo a minha palavra, estão até vestindo de pano de saco, estão até deitados sobre cinza, estão curvados como juncos, o exterior está tudo ok. Quem olha assim do lado de fora diz assim: está tudo bem. Mas ele olhou para o interior, né? Diz assim: eles estão sendo injustos, desonestos, oprimindo os seus trabalhadores. Estão deixando socorrer o pobre, o aflito, o necessitado. É por isso que a oração não está sendo respondida. Mas se eles mudarem o seu comportamento, deixa eu ler mais uma vez esse texto, eu vou concluir com esse texto, versículo de número 9. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Mas o que é necessário para que isso aconteça? Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva. Então, em outras palavras, Deus, por intermédio de Isaías, está dizendo assim: vocês poderão receber bênçãos, dádivas. Eu posso dizer com muita convicção que o desejo de Deus é sempre abençoar o seu povo. Quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que quando um rei justo, piedoso, temente a Deus, buscava ao Senhor, trazia o povo para perto de Deus, restaurava o templo, renovava o pacto, restaurava o culto, renovava a aliança com Deus, comemorava as festas, o céu se abria, as bênçãos de Deus eram derramadas sobre o povo, sobre a nação. Mas a Bíblia também nos ensina isso, que quando era um rei mau, um rei ímpio, um rei cruel, que começava a transgredir a lei de Deus, se afastar da simplicidade da lei, começava a adorar outros deuses, outros ídolos, começava a praticar injustiças sociais. A mensagem dos profetas mostra isso. Deus detinha o céu, não derramava chuva. Deus enviava pragas de gafanhotos, como enviou nos dias de Amós, deteu a chuva como nos dias de Elias. Então nós vamos perceber que a bênção de Deus, para recebermos as bênçãos de Deus, dependem de atitudes nossas.
depende de ações humanas. E o que esse texto nos ensina é isso. Não adianta para Deus apenas andar curvado, vestir de pano de saco, andar sentado sobre cinzas, deitado sobre as cinzas, se lá no interior existe ódio, maldade e violência, injustiças sociais. Mas se abrirmos o coração para servir a Deus, obedecer a sua lei, os seus mandamentos, aí Deus promete que derramará chuvas de bênçãos. Embora esta promessa tenha sido feita para o povo judeu, nós cremos que ela se aplica a cada um de nós.